Olá, boa tarde. Os bombeiros de São Paulo trabalham há mais de 30 horas no prédio que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo. Quase 400 pessoas estão desabrigadas. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. São Paulo ainda tenta entender tragédia do Largo do Paissandu. Bombeiros ainda não sabem onde estão mais de 40 ex-moradores. Causas do incêndio ainda são desconhecidas. A hipótese mais provável é a de acidente doméstico. 70 prédios no centro da capital estão em situação idêntica ao que desabou. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Tragédia que abalou São Paulo. Ainda não há um número definido de vítimas do incêndio e desabamento do prédio no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. Érica Rezende. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 44 pessoas continuam desaparecidas no desabamento do prédio aqui no Largo do Paissandu, na região central de São Paulo. O prédio era ocupado por 372 pessoas, cerca de 146 famílias. De acordo com a Prefeitura, 320 pessoas foram cadastradas após o desabamento. O trabalho dos bombeiros agora vai se concentrar no rescaldo e resfriamento do local e buscas pelos desaparecidos. A estimativa é que os trabalhos aqui durem pelo menos uma semana. O prédio que desabou era o Hilton Paz de Almeida. Tinha 26 andares. Foi projetado e construído em 1960. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1992. O edifício era considerado um bem de interesse histórico, arquitetônico e paisagístico. 372 pessoas foram cadastradas como desabrigadas. 40 buscaram atendimento na assistência social. As 146 famílias que moravam no prédio pagam o aluguel que variava de R$200 a R$400. Hoje tem reunião especial aqui na Assembleia Legislativa. Para a eleição do presidente e vice da CPI, que vai investigar os maus tratos contra animais. A reunião acontece no plenário José Bonifácio, de onde fala agora, ao vivo, a repórter Silvia Garcia. Silvia, você, boa tarde. Oi, boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Como você disse aí, tem eleição logo mais aqui na CPI, que apura aí os maus tratos contra os animais. E isso acontece porque o ex-presidente, o então presidente dessa CPI, o deputado Feliciano Filho, trocou de partido. E como a casa manda, troca partido, precisa ter novas eleições. Esse é o regimento da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu conversei mais cedo com o gabinete do deputado e também com o departamento de comissões aqui, e eles me informaram que essa CPI começou em outubro do ano passado e está com os dias contados aí já para terminar, agora no próximo dia 14 de maio. E por conta disso, a gente observou um movimento muito parecido com esse aqui na casa, por exemplo, com a CPI Etos, onde o deputado Coronel Telhada era presidente, também trocou de partido e permaneceu à frente da presidência. A gente conclui que isso deva acontecer logo mais tarde. Então, o deputado Feliciano Filho permanecerá aí na cadeira de presidente. Mas a gente vai acompanhar tudo direitinho e vai mostrar a cobertura completa no jornal de amanhã. Essa CPI tem hora para começar, Sérgio, a partir das 2 horas da tarde e aqui do meu ladinho no plenário José Bonifácio. Daqui a pouco eu volto com mais informações da agenda da casa. Sérgio. Ok, Silvia, obrigado pelas suas informações. A 19ª edição do Parlamento Jovem vai deixar saudades aqui na Assembleia. Os jovens e suas ideias movimentaram os corredores do Legislativo por 2 dias. Primeiro dia do Parlamento Jovem 2018. Eles chegaram de ônibus num clima de festa, mas vieram trabalhar sério. Eu acho uma oportunidade muito legal, porque talvez, quem sabe, um dia eu possa sentar nessa cadeira trabalhando mesmo. E é uma emoção muito grande mesmo estar aqui. O que a gente está fazendo aqui agora seria uma representação do que vai ser nos próximos dias. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova. O que eu estou fazendo agora, se a minha lei ela fosse votada realmente, isso ajudaria não só o meu futuro, mas o da minha irmã. Então, sim, os jovens eles têm que ser muito ativos na política. Aqui, os jovens parlamentares foram ocupando os lugares, mesmo sem saber direito o que estava acontecendo. São levantados projetos pelos deputados e votados pelos 94 deputados. A primeira vez do Parlamento Jovem foi em 1999 e sempre teve o mesmo objetivo: trazer escolas, professores e alunos para entender, conhecer e viver o dia a dia
de um deputado aqui no segundo maior parlamento do país, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vamos trazer o jovem para ter uma experiência cada vez mais próxima, real e perto do que é o dia a dia do deputado. Então, este ano eles vão passar pela experiência de estar nas comissões temáticas. Nas outras edições, eles estavam no plenário principal, tinham aquela vivência de uma votação como ocorre no plenário e ficava ali. Mas nós vamos levar eles para as comissões. O que são as comissões? As comissões são os lugares onde são tematicamente, especificamente discutidos os assuntos antes do plenário, como acontece com os deputados. Os deputados sabem da importância da realização do Parlamento Jovem. Eu presidi a sessão hoje, eu entendi, achei por bem como presidente da sessão convidar os jovens para que ocupassem as cadeiras dos deputados, porque eles serão em seguida diplomados como deputados jovens. E que já participassem do pequeno expediente para ver como que funciona, o que é o dia a dia da Assembleia. E é bom, né? Você loteia o plenário, uma coisa difícil de quinta-feira, até deu uma animada, deu um up nessa quinta-feira, fez com que o dia ficasse mais bonito, tantos jovens presentes, meninos, meninas, uma juventude é sempre linda, né? Deram uma florescida na nossa Assembleia Legislativa hoje. Eu fiz isso ano passado, já peguei de um jovem da minha região, lá de Santa Adélia, peguei o projeto que ele fez, que era um projeto que criava a biometria eletrônica nos postos de saúde, um projeto muito legal, e pode ter certeza que eu estou esperto no que essa turma aqui vai propor para pegar para mim. Eles acompanharam atentos aos discursos dos parlamentares. Eles vão compreender como que se dá esse processo, como que funciona o poder legislativo, qual o papel do deputado, como que funciona uma comissão, como que se elabora um projeto de lei, como que ele é aprovado. Então, é uma aula prática de cidadania e isso marca o aluno para sempre, né? Ele começa a ter mais senso crítico, ele começa a entender a importância da sua participação política e de ocupar os espaços institucionais também. Esses meninos, eles estão aqui e serão os nossos futuros políticos. Deverão estar aqui futuramente, ou como deputado, ou como estadual, federal, senador, ou presidente da República, ou governador, ou prefeito de uma cidade, ou vereador. Na realidade, esses meninos estão aqui para aprender política. E eles podem aprender política aqui, porque a política é tudo que se pode fazer pelos outros. Nós somos políticos para servir e não para ser servido. A partir de agora, os jovens estudantes viram jovens deputados. Vão ser 2 dias de intensas atividades no segundo maior parlamento do Brasil. Este ano, o Parlamento Jovem diplomou e deu posse a 47 novos deputados, todos distribuídos em 8 partidos. Cultura e educação, segurança pública, direitos humanos, saúde, agricultura e meio ambiente, defesa do consumidor, transporte e urbanização e esportes e turismo. Juntas, mãe e professora torcem por Maria Eduarda. Depois de sofrer bullying, a estudante criou um projeto de lei para defender a comunidade LGBT. Esse preconceito mata. Os homicídios causados por grupos que se reúnem simplesmente pelo fato de não aceitarem, porque acham que a gente é diferente. No caso, nós não somos. Falei para os outros alunos que assim que ela retornar, que ela vai contar a experiência dela para a turma, socializar essa experiência incrível que ela está tendo, e eu também estou super orgulhosa enquanto professora, é uma experiência incrível. Eu espero que através do projeto dela, não só ela, como a população, o cidadão, ele possa não só estar muito bem representado, como assegurado, com uma sensação de proteção e que realmente a lei se faça cumprir, né? Nem bem acabou a edição deste ano, já tem muito jovem pensando e se preparando para a edição do ano que vem. Os deputados jovens aproveitaram cada minuto dessa experiência. Foram 2 dias inesquecíveis. Muito aprendizado, discussões e não poderia faltar aprovações de projetos. Todos os parlamentares ocuparam o plenário. Depois de receberem as informações do funcionamento das comissões, chega a hora de colocar em prática. A primeira tarefa dos 14 jovens deputados foi eleger o presidente e o vice-presidente da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Direitos Humanos. É algo totalmente diferente, é uma interação nova, é algo muito complexo e bem interessante, e eu gostei muito dessa experiência. Realmente é algo assim, estou muito feliz. 14 projetos foram colocados em votação. Assim como tem na obrigatoriedade para os remédios, que é para elas serem conscientes, também deveria ter para elas poderem ir no mercado, por exemplo, sozinhas fazerem compras, viverem uma vida comum. Na sala, composta por 10 mulheres e 4 homens,
a Andresa trouxe a defesa da mulher para a discussão. Ela propõe cartazes informativos nas delegacias e instituições das redes públicas e privadas de saúde do Estado sobre o direito do aborto legal em casos de estupro. Essa proposta de beneficiar as mulheres é um direito nosso, que a gente tem autonomia sobre o nosso corpo e que muitas vezes é questionado. Então eu acho extremamente importante vir à tona essa discussão, esse debate, e a gente tem sim que levar os direitos das mulheres, não só dos homens, porque a nossa Constituição é feita de homens e a gente precisa de representatividade, a gente precisa se impor como mulheres e lutar pelos nossos direitos. A Comissão de Educação e Cultura aprovou 21 projetos de lei. O jovem deputado Jonathan Camargo foi escolhido pelos estudantes para comandar os trabalhos. O professor de História, Tiago de Paula, acompanhou com orgulho o desempenho do aluno. A espontaneidade dele é muito assim, automática. Eu acho que a gente achou um político aqui e a gente não sabe. Todos os 21 projetos de lei foram aprovados, entre eles o do jovem deputado Gabriel de Oliveira, que disponibiliza salas para cursinhos preparatórios para Enem e vestibulares nas escolas públicas do estado de São Paulo. E jovens de escola pública que não conseguem um bom desempenho, que não conseguem absorver muita informação, seja por problemas familiares ou por problemas de desempenho mesmo, e os jovens esforçados que querem ingressar em uma universidade, mas não têm dinheiro para pagar e não conseguiram uma boa formação. Cada um falou o que queria falar, eu acho, assim. E ninguém ficou com dúvida para casa. Todo mundo debateu um pouco, falou o que achava, o que não achava, e acho que assim a reunião conseguiu fluir muito bem. A Comissão de Esportes e Turismo, Saúde e Segurança Pública, Transportes e Urbanização do Parlamento Jovem aprovou 12 projetos de lei que foram debatidos. 12 jovens parlamentares, 9 meninas e 3 meninos apresentaram suas propostas. Presidida pela deputada Cecília Maria Vidal, a comissão aprovou todos os projetos por unanimidade. Um dos projetos aprovados foi o da deputada Letícia de Andrade Lima Soares, que obriga excursões e passeios culturais em todas as escolas públicas do estado de São Paulo. A gente precisaria conhecer a Assembleia, por exemplo, como a gente está tendo a oportunidade de conhecer. Visitar museus, parques, teatros, coisas do tipo. A 19ª edição do Parlamento Jovem despertou nos estudantes o interesse pela política e muitos já saem dessa experiência com novos objetivos. Esses jovens vêm para cá, muitas vezes sem conhecer muito o processo legislativo ou nada, não tem noção da política, a não ser aquilo que ele ouve na televisão, rádio ou jornal. Não tem noção de como os deputados trabalham, saem daqui absolutamente crescidos, maduros, diferenciados, entendendo que a política é o melhor caminho para a mudança da nossa sociedade. Previsão do tempo para esta quarta-feira. A chegada de uma frente fria vinda do litoral provoca um aumento de nebulosidade em toda a região metropolitana de São Paulo. O tempo fecha no fim do dia e pode garoar em áreas isoladas. A máxima é de 27 graus. A região de Presidente Prudente, dia ensolarado, não chove, os termômetros marcam até 33 graus de máxima. Dia de muito sol e temperatura alta em Araçatuba e região, não há previsão de chuva. A máxima é de 32 graus. Quarta-feira de poucas nuvens em toda a região. São José do Rio Preto, a máxima também chega aos 32 graus. Muito calor e tempo aberto em Ribeirão Preto e cidades próximas. As nuvens aumentam no fim do dia, mas não há sinal de chuva. A máxima fica nos 31 graus. Reunião dos deputados da CPI das organizações sociais começa daqui a pouquinho. Nós voltamos já já. Hoje tem reunião dos deputados da CPI que investiga contratos de organizações sociais de saúde com prefeituras e também o governo do estado. Eu volto a conversar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que tem mais informações para a gente. Silvia, você. Pois é, Sérgio, hoje tem oitiva logo mais aí na CPI das OS. A CPI vai receber a oitiva do presidente do Tribunal de Contas aqui do estado de São Paulo, doutor Renato Martins Costa. Ele deve aí apresentar as prestações de contas e também apontar como é feita a fiscalização dessas entidades. Só lembrando que as OS, as Organizações Sociais da Saúde, chegam a movimentar aqui no estado de São Paulo uma quantia de 9 bilhões de reais e são apontadas muitas irregularidades. Essa CPI também
também, Sérgio, vem tendo um esvaziamento nas últimas semanas. Por conta disso, a gente observa aí na agenda 2 chamadas, uma às 1h30 da tarde e outras 2h30 da tarde. E está prevista para acontecer aqui no plenário Dom Pedro I. Só lembrando também que os parlamentares que fazem parte aí desta CPI decidiram criar 5 sub-relatorias aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. E a boa notícia é que a população também vai poder colaborar. Os deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as organizações sociais de saúde, tomaram decisões importantes durante a reunião desta quinta-feira. Dos 11 itens da pauta, 10 foram aprovados. Todos requerimentos de convite ou convocação de pessoas ligadas a organizações sociais de saúde para prestar esclarecimentos à CPI. E a solicitação de contratos firmados entre as OSs e as secretarias. O presidente da CPI das OSs é o deputado Edmir Chedid, do Democratas. A presença aqui, o convite para o presidente do Tribunal de Contas fazer uma explanação de todo o trabalho que eles fazem lá quanto a esses contratos. Solicitação também do acompanhamento do Ministério Público aqui na CPI, além deles trazerem para cá todas as informações de o que eles já estão investigando, do que investigaram, como ficou essas investigações, para que a gente tenha conhecimento, até porque é um tema muito extenso. O deputado Cássio Navarro, do PSDB, foi escolhido como relator da CPI das OSs, mas os deputados decidiram dividir o trabalho e criaram outras 5 sub-relatorias. O deputado Carlos Neder, do PT, fica responsável pelos contratos do município de São Paulo. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD, os de gestão para unidades hospitalares e CROSS, Central de Regulamentação de Ofertas de Serviço de Saúde. O deputado Marco Vignoli, do PSDB, é responsável pelos contratos com unidades ambulatoriais, as AMES. O deputado Wellington Moura, do PRB, fica responsável pelas OSs que atuam nos municípios de São Paulo, exceto da capital paulista. E o deputado Barros Munhoz, do PSB, vai ficar com os demais serviços de apoio à saúde. Estou aqui ao lado do deputado Vignoli e nós estamos muito satisfeitos porque hoje tivemos quórum na reunião da CPI e os requerimentos foram aprovados, exceto um que ficou de ser analisado com mais calma. E eu fiquei responsável pela subrelatoria da capital. Portanto, nós vamos dialogar com a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, o Tribunal de Contas do município, para saber especificamente na capital quais são os problemas que merecem ser avaliados aqui pelo Parlamento. Eu fiquei com a parte das AMES, né, nós temos esses ambulatórios de especialidades que no interior acabam tendo uma importância muito grande. Como eu sou do interior, tenho uma relação mais próxima aos AMES e vou fazer parte dessa relatoria, podendo levantar aí os avanços, as dificuldades, como é que está essa parceria com as OS. É uma CPI que tem como objeto investigar, fiscalizar, mas também propor que esse modelo possa avançar de uma forma melhor e entregar a toda a população do estado de São Paulo um serviço cada vez melhor. Também ficou decidido que a população pode colaborar com a CPI das OSs por meio de denúncias enviadas para o e-mail cpi.oss@al.sp.gov.br. O brasileiro vai pagar mais pela energia elétrica a partir deste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a taxa adicional de R$1 será cobrada a cada 100 kWh consumido. Segundo a ANEEL, a tarifa vai ser cobrada porque acabou o período de chuvas mais intensas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o que vai provocar aí uma queda no nível dos reservatórios das hidrelétricas. Por isso, as usinas termoelétricas que geram uma energia mais cara vão ser acionadas. E o dinheiro arrecadado com a taxa adicional vai ser usado para cobrir esses custos extras. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Na região de Marília, a tarde vai ser ensolarada e seca. A máxima chega aos 30 graus. Bauru e cidades próximas, o sol brilha entre poucas nuvens. Não chove, a máxima é de 31 graus. São Carlos e cidades vizinhas também faz calor. 30 graus de máxima sem chuva. Campinas e cidades próximas, a quarta-feira vai ser de sol entre nuvens. Não chove, os termômetros chegam aos 29 graus. E hoje tem reunião marcada entre os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós voltamos já já.
deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa se reúnem daqui a pouquinho. E a repórter Silvia Garcia volta ao Jornal da Assembleia com mais informações. Silvia. Olha, Sérgio, surpreendentemente, hoje a pauta desta comissão é bem curta. A gente está acostumado aí com 150, 170 itens aí na Comissão de Constituição e Justiça e hoje ela chega com 15 itens apenas. Destaque aí para a matéria da deputada Maria Lúcia Amari, que obriga a instalar luzes em passarelas de pedestres em todo o estado de São Paulo. Essa matéria aí já chega com parecer favorável do relator. Lembrando, então, que a reunião da Comissão de Constituição e Justiça tem hora para começar a partir das 2h30 da tarde e acontece no plenário Tiradentes. Sérgio. Obrigado, Silvia. A Receita Federal liberou hoje de manhã o programa de declarações para quem perdeu o prazo. Mas nenhum contribuinte atrasado vai escapar da multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. A multa máxima é de 20% do valor devido. Este ano a Receita Federal recebeu 29.269.987 declarações. Bom, só para lembrar, hein? Quem não acertar as contas com o leão vai ter o CPF sujo. Neste caso, o contribuinte não pode contrair empréstimos, comprar ou vender imóveis, tirar passaportes e até prestar concurso público, por exemplo. Investir na qualificação de profissionais e aumentar a participação da sociedade na busca de soluções para a área de segurança pública foi o assunto do fórum que reuniu especialistas aqui no Parlamento Paulista. O evento foi organizado pela deputada Beth Saão, do PT. Discutir a qualificação de trabalhadores da área civil e militar e apresentar pesquisas na área de segurança pública nacional e de São Paulo. Este foi o tema do fórum que reuniu especialistas da área na Assembleia Legislativa de São Paulo. A reunião trouxe dados alarmantes sobre a segurança em todo o país. Em 2018, a Polícia Civil de São Paulo tem um déficit de 12 mil policiais em seu quadro. 256 municípios do estado não têm delegado. E mais, a população aumentou em 37% nos últimos anos. E o número de policiais nas ruas caiu em mais de 40%. Segurança pública é um processo a médio e longo prazo e constante e permanente, de mudança, de envolvimento e de investimento em áreas sociais também. Se não houver isso, lamentavelmente, nós estaremos chovendo no molhado. O problema de segurança pública não é da polícia. O problema de segurança pública é um problema de Estado, que abandonou a segurança pública e que abandonou o Estado nas suas questões sociais. Hoje o Brasil gasta 81 bilhões de reais por ano em segurança pública. Mesmo assim, é um país que ocupa um dos primeiros lugares no quesito números de homicídios. A gente precisa rever o nosso modelo de segurança pública, né? E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa apostar fundamentalmente em políticas de prevenção da violência, que articulem não apenas as polícias, mas também outros saberes, outros segmentos, né? Com metodologias baseadas em evidência, que sejam transformadas em políticas públicas de fato. A reunião durou pouco mais de 3 horas e saiu com várias propostas de melhorias na área. Propostas importantes que podem tanto se transformar em projetos de lei, quanto podem resultar em encaminhamentos, em novas audiências, em visitas às autoridades competentes no caso, seja secretário de Segurança, seja a Procuradoria-Geral de Justiça, seja o próprio Tribunal de Justiça, enfim, no âmbito que nós atuamos enquanto deputados. E chamar a atenção da sociedade, para que ela também faça parte desse debate. Os direitos das pessoas com visão monocular foram debatidos aqui na Assembleia Legislativa. Uma lei de autoria do deputado Marcos Martins, do PT, classifica a visão monocular como deficiência visual. O auditório Teotônio Vilela ficou cheio. Pessoas que vieram de outras cidades para dar depoimentos de lutas e restrição de direitos. José Roberto é um deles. Perdeu a visão de um olho quando tinha 23 anos em um acidente de moto. De lá para cá foram muitos os desafios. O que a gente está pedindo é o reconhecimento federal dessa lei, que é justamente para cotas em empresas privadas, cotas em empresas públicas, em processos de concurso, federal, estadual, municipal, o que for. Na mesa, Padre Severino, membro da Pastoral da Terra e um dos primeiros a trazer essa discussão aqui para o Parlamento Paulista. Somos milhões no Brasil. Eu contei minha história, que eu era um profissional e ao perder uma vista eu perdi a profissão. Não tive nenhuma indenização, perdi a profissão que eu tinha
e fica por isso mesmo. Entre as causas mais comuns da visão monocular estão anomalias congênitas, doenças infecciosas intraoculares, glaucoma, doenças da retina ou córnea e acidentes. Este também foi o caso do César, que perdeu a visão em um acidente de carro. Desde então, luta pela garantia de direitos para todos. Eu morei na Argentina há 5 anos, eu sou politraumatizado, além de ser cego, eu tenho carteira de deficiente lá, passei por uma bateria de exames. No Brasil, eu sou aposentado por invalidez. No entanto, quando eu retornei, não querem conceder meu direito. Eu tenho direito à isenção de imposto de renda, acabou de ser rejeitado. As pessoas vão comprar carro, não pode. A iniciativa do encontro foi do deputado pelo PT, Marcos Martins, que também é autor da Lei 14.481 de 2011, que classifica a visão monocular como deficiência visual. À medida que temos deficientes, é responsabilidade do poder público. E nós precisamos dar uma resposta. Já deu um passo. 16 estados. Será que até quando nós não vamos reconhecer leis aprovadas em 16 estados? Essa é a luta, esse é o desafio. Mais previsão do tempo para hoje em outras cidades do litoral e também do interior de São Paulo. Na região de Sorocaba, a quarta-feira vai ser de sol entre muitas nuvens, mas não chove, a máxima é de 27 graus. Dia ensolarado no Vale do Ribeira até o meio da tarde. Depois, o tempo muda e pode chover fraco em áreas isoladas. Em registro, a máxima é de 26 graus. Frente fria que chegou ao litoral trouxe muita nebulosidade para as cidades da Baixada Santista. Chove fraco em pontos isolados. Em Santos, a temperatura máxima chega aos 26 graus. No Vale do Paraíba, o sol aparece entre muitas nuvens. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Em São José dos Campos, os termômetros também chegam aos 27 graus. Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você.